Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. É muito importante a gente prestar atenção aos nossos sentimentos. Todo o processo da constelação familiar, do trabalho que a gente pode fazer com a Hellinger Ciência, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de estado de presença e um dar-se conta sobre o que está acontecendo. E entre as coisas que estão acontecendo, obviamente, estão nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, segundo Bert Hellinger, podem ser de diferentes qualidades. Eu tenho um sentimento que é um sentimento primário. Esse é um sentimento que me gera dor, que me gera um desconforto muito grande. E esse tipo de sentimento, ele, de um modo geral, é rápido. Eu entro em contato com ele de uma maneira intensa, aguda, expresso ou lido com ele e depois ele se vai. É como se ele permitisse o acesso à solução daquilo ao qual ele se refere. De um modo geral, quando eu vou entrar em contato com esse sentimento primário, eu não vou fechar meus olhos, eu vou estar de olhos abertos. É algo que quando eu conto o que acontece comigo para um amigo, ou que eu conto, por exemplo, num grupo como esse, as pessoas se comovem. Ou seja, o sentimento primário, ele toca a gente de verdade no coração. Já os sentimentos que Bert Hellinger chamou de secundários, são sentimentos que duram, às vezes, uma vida toda, que são um sofrimento que não acaba. E muitas vezes uma pessoa expressa esses sentimentos, eles, de um modo geral, quando chega um cliente, ele vai experimentar isso chorando, pode também experimentar com raiva, mas quando ele expressa esse sentimento para o grupo, ou para o terapeuta, o que quer que seja, para um amigo, ele não vai fazer um efeito. A pessoa vai ficar irritada, vai ficar incomodada, sem paciência. Então, é um sentimento que ele perdura no tempo, mas ele impede o contato com o que está por trás, realmente, que é a dor do sentimento primário. E todo sentimento primário, de uma certa maneira, o mais primário que a gente experimenta é na nossa relação com a nossa mãe. Então, reverbera em cada sofrimento aquilo que nós experimentamos de traumático com relação à nossa mãe. Em toda felicidade e em toda infelicidade está a experiência com a mãe. Bert Hellinger foi uma pessoa que trabalhou muito bem com as emoções, ele tem alguns textos sobre isso, e existe um outro nível dessa emoção, que é um sentimento adotado. O que é isso? Aí já não tem a ver nem com o sentimento primário, nem o sentimento secundário, que estão mais relacionados à minha experiência de vida pessoal. Isso tem a ver com algo que eu adotei de alguém da família. Então, existem várias maneiras da gente se dar conta de um sentimento adotado. Um sentimento adotado, ele é exagerado. Por exemplo, você precisa trocar a luz e fica irritado demais porque alguém faz um comentário. A irritação é grande demais para o evento. O desconforto é grande demais para o evento. Então, o sentimento adotado, ele é muito instintivo, ele parece que ele é nosso. Às vezes ele pode estar com a gente uma vida inteira, mas ele não é nosso. Ele foi adotado de outra pessoa da família, que pode ser um dos pais ou pode ser um ancestral ainda mais anterior. E o que acontece? Quando a gente identifica o sentimento adotado e da onde ele vem, a origem desse sentimento adotado, é possível que ele se transforme muito rapidamente. Com uma sessão de trabalho com a constelação familiar, esse sentimento adotado pode se dissolver, por exemplo, 70%, 80%. E aí, Bert Hellinger ainda falou de um quarto tipo de sentimento, que na verdade é uma prática espiritual, é uma prática da Hellinger Ciência, que esse sentimento ele tem a ver com o que ele chamou de metassentimento. É um sentimento sem sentimento. Ou seja, são qualidades divinas, qualidades espirituais, por exemplo, como a sabedoria, a coragem, a fé,
e até um determinado tipo de amor que ele chamou de amor do espírito, que é um outro tipo de amor, que não é um amor apaixonado, é um amor neutro, um amor que ama tudo e a todos da maneira como são. E aí já relacionando um pouco o conteúdo que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando a expressão. Existem alguns sentimentos que precisam ser expressos. Quais desses sentimentos que eu falei que precisam ser expressos? O que mais cura, o que mais transforma é quando a gente expressa o sentimento primário. O sentimento secundário, não. O sentimento secundário, ele precisa de uma certa maneira de um basta. Basta. Eu agora vou deixar de ver você e vou olhar aquilo que está por trás de você. O sentimento adotado, eu preciso prestar atenção a ele e, como ele é uma coisa muito forte, eu não consigo controlar. Eu não conheço uma outra maneira a não ser você olhar a fonte deste sofrimento, desse sentimento adotado. Ou seja, a pessoa que sofreu algum tipo de dano com o qual você se ficou emaranhado. E o meta-sentimento, esse é uma prática constante e é aquilo que, de uma certa maneira, nos conduz a uma saída aonde parece que não tem saída. Todo o movimento do espírito, dentro do trabalho do Bert Hellinger, é um movimento que vai além do que é a nossa consciência restrita, da nossa consciência pessoal e da nossa consciência profunda, da nossa consciência inconsciente. Então, um meta-sentimento é um movimento que eu faço espiritual, que me conduz além das polaridades, que me conduz além daquilo que parece irreconciliável na minha vida. Então, por exemplo, eu não consigo perdoar o meu ex-marido, porque ele não paga a pensão. Eu acho que eu estou certa e acho que ele está errado e eu não consigo sair dessa polaridade. Todos nós vivenciamos esse tipo de polaridade em diferentes áreas da nossa vida. O que é esse meta-sentimento, no caso o amor do espírito, que é o que dá uma possibilidade de solução que vai além da minha consciência restrita, que é eu estou certa e ele está errado, da minha consciência profunda, que é a minha família faz desse jeito e eu sou levada a fazer desse jeito e é assim mesmo e tal, ou que é uma coisa instintiva. O meta-sentimento, que é o amor do espírito, por exemplo, me diria, não, do meu jeito está certo, do jeito dele também está certo, do jeito da minha família está certo, do jeito da família dele também está certo. Ou seja, quando eu faço isso, eu vou além da polaridade. E aí eu encontro um tipo de amor, encontro um tipo de compreensão que foi além de eu estou certo e você está errado. Bert Hellinger fala claramente que a ligação com a mãe ela é maior do que a ligação com o pai. Ele, até quando a pergunta dele, ele fala, mas e os pais? Os pais, aí ele diz assim, os pais sabem disso, porque eles também têm as suas mães. E essa experiência ela é maior justamente por causa de toda a experiência uterina, que é essa experiência de união, que no fundo é a expressão máxima desse amor, que é um amor que inclusive é transcendental, e é a base de um amor saudável por tudo, da união pela natureza, da união com as pessoas, do bem-estar consigo mesmo. E esse trabalho é um trabalho que acontece com as nossas mães quando elas estão vivas, é um trabalho constante, e quando elas já faleceram, é transformar a saudade em gratidão. Então, todo esse trabalho é um trabalho de transformar a lembrança em gratidão. Transformar aquilo que pareceu ruim em gratidão. E tudo isso é como se fosse a alquimia, né? Uma vez, essa semana, eu gosto muito de ouvir, às vezes, a professora Lucelena, vocês sabem disso, da Nova Acrópole, e ela falando dos alquimistas, sobre a palavra transformação, onde a gente transforma a forma. Mas que os alquimistas buscavam outra coisa, que era a transmutação, que é a transformação na essência de algo. Por exemplo, no caso, eu transformo, quimicamente eu transmuto uma dor da falta
a dor da saudade, a dor qualquer que seja ela que eu tenha em relação a mim mesma, a minha mãe, a outra pessoa, em ingratidão. Então é como se algo se transformasse em essência, em algo diferente. E esse é o ouro, é uma pedra preciosa, é uma joia. E aprender a fazer essa alquimia é algo que eu posso aprender a fazer com todas as situações. Então, a gratidão é uma das chaves que nós temos dentro da Hellinger Ciência para poder fazer essa transformação alquímica, a transmutação. Muito comum que a gente se sinta despido, nu, inseguro diante daquilo que a gente deseja, ou principalmente de quem a gente deseja. O maior medo, muitas vezes, é o medo do sexo oposto e o medo do desejo, da sexualidade. Esse medo ele só acontece enquanto um sentimento secundário. Isso Bert Hellinger fala muito claramente. Que é chamado de olhar casto, né? Então, a pessoa me olha, eu olho para baixo. Ou seja, que o olhar casto, na verdade, ele está olhando para outro lugar, não está olhando para a pessoa. Então, o que é necessário é, de verdade, olhar. E aí, se você tem consciência desse subterfúgio, quem sabe encontrar uma maneira de se aproximar ou permitir que ele se aproxime de você, porque para nós mulheres é sempre mais forte e mais efetivo quando o homem se aproxima. Quando o homem se aproxima, funciona melhor. Mas a gente precisa dar para esse homem a certeza do nosso desejo, a certeza do nosso interesse. E aí, se você vai ficar falando de joelho, entendeu? Você pode falar assim, poxa, minha vontade era de falar de outra parte do corpo, falar de coração. A deixa, para que ele possa se sentir seguro e fazer o que também é muito difícil para um homem, porque quem controla a chegada do homem é a mulher. Ela que tem esse poder de dizer o quanto ele entra. É claro que, por isso acontece muitas vezes todos os desentendimentos e até a possibilidade de violência, mas no fundo, é como se a mulher tem que construir dentro de si esse valor, esta força, de ao mesmo tempo sustentar que ela também deseja, ela precisa, porque é esse o fato, eu preciso e você precisa. Porque se eu não preciso e só o outro precisa, eu não preciso de sexo, só o outro precisa de sexo, aí fica difícil. Então, os dois são necessitados, por assim dizer, numa relação. Então, como que eu posso expressar a minha necessidade, expressar o meu interesse e, ao mesmo tempo, me manter no meu lugar e poder receber, se ele der um passo na minha direção. Agora, se ele não der um passo na minha direção, eu preciso de pensar na lei da abundância. O universo é abundante. Eu não posso focar todo o meu interesse naquela pessoa. Ah, você não quer bem, tem outros que querem. Eu também posso olhar e tem outros que querem. A mágica de uma mulher solteira é ser como um óvulo, que atrai milhões de espermatozoides. Atrai muitos homens. Isso é normal. Isso é o que é. Só que você vai escolher um que vai aproximar um pouco mais, vai passar da fase 1 para a fase 2, para a fase 3, mas tudo começa com essa realidade de olhar para outra pessoa, entrar em contato com aquilo que tem de verdadeiro, expressar de maneira tranquila e, se for possível, esperar que ele dê um passo. Mas só dá para esperar depois que você demonstrar, né? Senão você vai ficar achando que ele acha que ele sabe que vai ficar tudo na sua fantasia. Tem que ficar claro, eu tenho interesse em você. Você me desperta meu desejo. Isso não precisa ser dito com essas palavras, entende? Seja claras. Agora, se você não quer, também tem outras possibilidades. Ela acha que as outras possibilidades diminuem essa possibilidade, mas não é assim que funciona. Mas isso eu não tenho como te explicar. Você vai ter que entender. É um processo que tem a ver com esse amadurecimento psicoespiritual de sair do homem ideal para um homem real.
E tem ainda a ver com a imagem do pai, tem ainda a ver com essa transição que é sair de um homem ideal, maravilhoso, perfeito, único, para um homem real, com 30% de match. Tem um terço de possibilidade de sintonia com aquela pessoa e o resto eu construo com esse crescimento espiritual que eu vou tendo de amar o diferente. Essa ideia sobre si mesma é algo que não é boa para os seus filhos, entende? Porque você não está fazendo o melhor que você pode. Isso é o mais importante. Que todos nós temos o que aprender, que temos o que crescer, e isso é fato. Isso é o normal. Agora, você achar que eu não sou boa do jeito que eu sou, eu poderia ser melhor, eu estou sendo o melhor que eu posso neste momento. Que bom que eu estou tomando consciência de coisas que eu posso melhorar e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. E como a Sophie Hellinger fala, às vezes coisas simples do nosso dia a dia. Ela dá esse exemplo e eu gosto desse exemplo porque ele é muito simples. Terminou o papel higiênico, eu me comprometo a trocar o papel higiênico para o próximo passageiro. Entendeu? Então, assim, as minhas ações fazem uma diferença, minhas pequenas ações. Mas quando eu me coloco, em primeiro lugar, objetivos muito grandes, nem sempre são possíveis. As ações pequenas do cotidiano que promovem grandes mudanças estão mais ao nosso dispor. Então, tem um tanto onde eu tenho uma capacidade de fazer uma diferença em mim mesmo e no meu ao redor, e tem um outro tanto que não. É muito maior aquilo que nos move. E isso é uma compreensão muito da Hellinger Ciência. Então, eu também tenho que concordar comigo mesma. Eu não tenho como concordar com tudo e com todos na maneira como são, como não é esse o princípio do amor do Espírito, mas eu tenho que fazer isso comigo. Então, assim, puxa, eu estou dando o melhor de mim. Isso vem em primeiro lugar. Depois, aquilo que você pode efetivamente melhorar e fazer por você. Mas, em primeiro lugar, vem uma concordância. Porque, senão, isso não faz bem para os seus filhos. Isso não faz bem. Quer dizer, eu tenho uma mãe que ela mesmo não se acha boa. Não, aí ela não se acha boa, o filho não é bom, o marido não é bom, o mundo não é bom, nada é bom. Então é o contrário, o processo não, eu estou dando o melhor de mim, você está dando o melhor de você, o outro está dando o melhor dele, e mesmo assim a gente pode melhorar. Como colocar em ordem. Então, poder se amar, concordar com o que você está dando. Eu sou a melhor mãe que eu posso para vocês nesse momento. Por que você se auto-invalida dessa maneira? De que maneira você invalidou o que a sua mãe e o seu pai fizeram para você? E aí começa um processo de limpar o que está por trás disso. Então, a minha mãe foi suficiente para mim, meu pai suficiente para mim. A maneira como eles são certos. Está ok. Né? Básico da análise transacional. Eu sou ok, você é ok. Só que nós vamos além disso. Não é só eu sou ok, eu sou ok. Não. Eu sou um com você. Então, quando eu não vejo algo bom em mim, eu estou fazendo mal para o outro. Olha que coisa, quando eu não me vejo como essa pessoa que é suficientemente boa, eu não estou fazendo bem para o meu filho. Eu estou dando a ele a compreensão de que ele também não é suficientemente bom, ou que o mundo não é suficientemente bom, que o outro não é suficientemente bom. Então, é o contrário, é suficientemente bom e mesmo assim a gente vai trocar o papel higiênico, a gente vai melhorar isso e aquilo, e começando com as pequenas coisas. Então, escolhe uma pequena coisa para você fazer uma diferente com relação aos seus filhos. Do que eu vejo, a grande chave para você é, em primeiro lugar, expressar para eles como eles são suficientemente bons e como as coisas estão suficientemente boas, e você é suficientemente boa, e o pai é suficientemente bom, e as coisas estão do jeito que estão, e isso é suficientemente bom. E depois, agora vamos melhorar aqui e ali, meninos. Colocar uma ordem nisso.
Mas essa ordem só pode ser colocada fora quando você conseguiu fazer ela dentro. E fazer ela dentro também significa você dar uma olhada no seu trabalho interior, como está em relação à mãe e o pai. Você, nesse ponto, é menorzinha. Então, no fundo, se a primeira coisa que pode te ajudar nessa situação é se colocar no seu lugar. Tem muita gente na sua frente. Em primeiro lugar, essa responsabilidade é da sua avó, dos filhos dele. Depois, da sua mãe. Mas é muita gente antes de você. Atrapalha mais que ajuda quando você se preocupa. Por quê? Quando eu me preocupo com alguém, é como se eu não confiasse na força que essa pessoa tem para poder lidar com isso. E tampouco confio no destino, naquilo que a vida está trazendo para essa pessoa enquanto um aprendizado. E às vezes eu não consigo concordar nem com a própria morte, sendo que a morte nos acompanha em todos os momentos. Aquilo que é pequeno é a nossa vida. Aquilo que é grande é de onde a vida vem e para onde a vida vai. Também observar até que ponto que essa preocupação está te tirando de entrar em contato com outra coisa. Essa sim, sua. Essa não é sua. Mas tem alguma outra coisa que é sua. E essa outra coisa, ela tem a ver assim com o que é que me ajudaria na minha própria felicidade. Ou o que é que me atrapalha na minha própria felicidade. Eu, em vez de estar preocupada com a saúde e a felicidade do próximo, eu olho para mim. Aquilo que diz respeito a você, o seu trabalho, o seu crescimento, o seu bem-estar, a sua saúde. Então, o que eu vejo mais aí, naquilo que você me traz, é isso. Uma necessidade de ordem e que você olhe para aquilo que realmente te toca, que é a sua parte. Nós agora fizemos o que o Bert Hellinger descreve como um caminho fenomenológico do conhecimento, que de uma certa maneira é o caminho que nós podemos aprender e empregar todas as vezes que a gente tem um problema. Eu gostaria de ter algum tipo de feedback. Então, no fundo, o que você precisa não é que a sua filha se vá ou que tome um rumo na vida, é que você tome um rumo na vida. Porque, assim, essa obrigação não é sua. E você se coloca um peso como quem diz assim, não, eu tenho que ser mãe, eu tenho uma obrigação, e aí eu não quero mais, e é como se fosse assim um drama, que eu entendo que seja um drama, inclusive, consciencial, porque você vai se sentir culpada quando você disser, eu não vou fazer mais nada, você já tem 28 anos, você se vira. Porque para poder viver, a gente precisa suportar um pouco do sentimento de culpa. O que você ajuda a sua filha ainda sendo mãe dela? Como se ela tivesse quantos anos? Tem uma coisa que não está no lugar e a responsabilidade não é dela resolver a coisa para você, de sair de casa e ter um namorado que preste, ou ter um companheiro, ou arrumar um trabalho. É você que precisa pôr o limite. É o seu movimento de crescimento. Quando você olha para ela e coloca, me desagrada que eu ainda estou tendo que ser mãe, eu queria estar livre. É você que tem que estar. É só você. E assim, o que é que ela realmente precisa de você? Você fala, minha filha, o que você realmente precisar de mim, eu estou à sua disposição para te oferecer no meu limite, do meu jeito.
Mas é muito pesado você transferir para ela algo que é seu. Você que tem que deixar de fazer. Não é ela que tem que fazer outra coisa. Você vai dizer, eu agora cuido de mim. O que você precisar de mim, você é grande o suficiente, forte o suficiente, inteligente o suficiente para poder cuidar de você e do seu filho. Você não cuidou na idade dela de quantos? Porque ela não pode dar conta. O essencial é você seguir o seu rumo. E às vezes é muito mais exigente da nossa parte como mães deixar de fazer do que fazer. Aceitar o destino dela e o que ela está vivendo da maneira como é. Não tem nenhum relacionamento de casal que funcione se não tem desejo, se não tem um relacionamento de casal. E uma coisa muito importante para um homem, de um modo geral, quando esse relacionamento ele é saudável, a mulher traz para o homem o contato com o sentimento. É muito importante que a própria mulher entre em contato com o seu sentimento. Se você não tem essa inteligência emocional, como que você vai poder oferecê-la a outra pessoa? Tem que perceber o que é que você tem que dar para você mesmo, o que é que o outro tem que dar para você mesmo. No caso, se você tem um sentimento de desconforto, de tristeza, o que é importante em relação ao homem fazer? Seja qual for o sentimento, expressá-lo. E quando eu não estou bem numa relação, eu expresso que eu fiquei triste. O homem vai fazer aquilo que ele tiver ao alcance dele para nutrir a mulher, porque esse é um impulso natural que ele tem. Mas cabe a você colocar o limite de se dar o valor, de se nutrir naquilo que você mesma pode fazer por você mesmo e, ao mesmo tempo, saber o que você realmente necessita, como você realmente se sente e expressar. Agora, daquilo que você me falou, me parece que você está buscando este companheiro pelo motivo errado. Na aula passada, eu acho, ou na aula retrasada, eu não estou lembrada, eu falei um pouco de como se dão as ordens do amor entre um relacionamento de homem e mulher. Eu não vou atrás de um homem porque eu preciso ser valorizada como mulher, ou ser bem tratada como mulher, ou para receber um conforto financeiro, ou uma companhia no meu dia a dia. Eu vou por um homem porque eu preciso de um homem, porque como mulher me falta um homem. Então, ele não é um homem que te atende à sua necessidade mais básica. Agora, a sua necessidade básica é suprida por algum outro homem? É atraída por algum outro homem? E como foi o relacionamento da sua avó? Essa que você disse que apareceu na sua imagem? E olha para ela e veja como é que ela está na sua imagem interna. E agora você olha para o seu avô. Então olha para ele e olha para ela. O que acontece dentro de você? O que acontece com eles? Internamente, do jeito que foi, também foi certo. Internamente. Isso é a realidade. A realidade de todas as suas células foi dessa união e você é o fruto dessa união. Não importa como foi, da maneira como foi, isso não te diz respeito. O que te diz respeito é ver esta união. Agora você olha para esse homem com quem você está se relacionando,
que é que você gostaria de dizer para ele? Não diga agora, eu digo a verdade. Por favor, olhe com carinho a verdade do meu sentimento. O que acontece? Ok, pronto. Muito bem. Então, agradeço a presença de todos vocês e até a semana que vem, então. Tudo de bom para vocês e para suas famílias. Tchau.